Pessoal, não é nem um pouquinho, mas nem um pouquinho mesmo difícil de entender o porquê a esquerda odeia tanto as redes sociais. Porque ela detesta tanto as redes sociais. É só você olhar os números. Põe uma live do Lula e uma live do Bolsonaro no mesmo dia. Aí você vai ver o público de um e o público de outro. Olha as redes sociais, o público que segue o Lula, olha o público que segue o Bolsonaro. Mas essa história aí não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. O cara que saiu da bolha e parou de seguir só as mídias tradicionais e começou a interagir com pessoas, a discutir sobre política, a falar de política, ele passou a ter uma tendência a ir para o lado de direita. Por quê? Porque ele se indigna com as atuações pífias que a esquerda, com os resultados pífios que a esquerda apresenta. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. O Donald Trump foi condenado. Pois é, mesmo depois da condenação, ele resolveu abrir uma conta do TikTok. E olha só, Trump entra no TikTok e supera os seguidores de Biden em menos de 24 horas. Disparada nas redes sociais, ocorre em meio à condenação do líder republicano. Segundo Conexão Política, a nova conta do Donald Trump no TikTok já possui mais de 5 vezes o número de seguidores do que a de Joe Biden, acumulando quase 2 milhões de seguidores em poucas horas, após o seu vídeo de estreia. O vídeo publicado nesse domingo alcançou mais de 40 milhões de visualizações até a tarde do mesmo dia. O anúncio da nova conta foi feito pelo presidente do Ultimate Fighting Champions, que é o UFC, né? Dana White, que aparece no início do vídeo de 13 segundos. E aí tá dando uma repercussão gigantesca, falando que o Biden já tá no TikTok, e só pra falar, ó, o Trump já tá no TikTok, 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, não fez nem esforço. E aí, o Biden tá aí, presidindo o país, já há 4 anos, já tá perto de uma eleição com muito custo. 1/4 do que o Donald Trump tem. Então, assim, não é difícil entender por que eles odeiam tanto as redes sociais. Você pega, por exemplo, uma Globo. Você pode ir lá e olhar as matérias da Globo. Tem umas que vai. Essa semana eu vi uma publicação no perfil da Globo, do G1, que tinha 900 visualizações. 900 visualizações, não era nem 900 mil. 900 visualizações. Aí você pega um mané que nem eu, que só tem um computador, um microfone e fala besteira para vocês. Mas fala besteira que o povo sente. A besteira que nós sabemos que dói na gente. Dói na gente ver o desmantelo que o Brasil está ficando. Dói na gente ver o gasto público extrapolado. Dói na gente ver o que eles fazem com as nossas crianças. Vocês viram aí o que aconteceu ontem. Dói na gente tudo isso que a esquerda defende e não nos representa. E aí, quando eu falo uma coisa nesse sentido, por que os seguidores vêm? Por que a gente tem, sabe, milhares de visualizações num dia só? É porque a minha indignação é a mesma de vocês. Não é porque eu sou lindo, dos olhos azuis, nem nada disso. É porque vocês sentem a dor que eu sinto. Nós amamos o Brasil, nós amamos o nosso país. Mas está difícil. A gente está lutando pelo nosso lar. Eu não quero ficar fora do Brasil. Eu amo o Brasil. Mas para isso, a grande questão é que precisamos de um país sério, de um país justo. E nós lutamos pelo Brasil. Então é uma corrente. É por isso que eles não entenderam o porquê a esquerda não tem a mesma força que a direita tem. É pela sintonia. É pelo amor a uma causa. E a causa não é a minha causa individual, não é por aumento de salário meu. Ah, mas é porque a minha classe vai ser beneficiada. Não, é porque o Brasil, o país inteiro, tanto o cara que tá lá no Nordeste, quanto o cara que tá lá no Sul, quando o cara que tá no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste, vão ter melhores condições de vida. Eu luto por aqui com a minha indignação para que o cara que está na ponta do Chuí ao Oiapoque possa ter melhor condição de vida, para que os indígenas possam ter. Ou seja, isso sim é a coletividade. Que não, a esquerda não briga, não. A esquerda briga porque o MST briga pelo pedacinho de terra que eles vão pegar e logo vende aquilo,
faz um dinheirinho e depois vai invadir outra. Os professores brigam porque eles querem um aumento de salário porque o Lula prometeu. Professores de universidade. Os sindicalistas brigam porque sabem que o Lula vai dar o imposto sindical de volta. Ou seja, cada um briga porque está pensando no próprio umbigo. Não está pensando na coletividade. Eu brigo para que o país cobre menos impostos de todos, principalmente sobre o consumo. Assim as coisas fiquem mais baratas e as pessoas mais pobres também possam ter o que consumir. Então, assim, é muito diferente o discurso da direita com a esquerda, né? Me alonguei nessa primeira matéria. Bora lá. Estadão, pessoal. Autor de Como as Democracias Morrem. Eu gosto desse livro, Como as Democracias Morrem, tá, pessoal? Ele é norte-americano. Ele resolveu opinar sobre o Supremo Tribunal Federal. O STF precisa conhecer o seu lugar na democracia, diz Steven Levitsky, que defende mandatos nas cortes. Então ele defende que tem que ter mandatos nas cortes. Ele fala que via uma possibilidade de autoritarismo do Bolsonaro. Eu, particularmente, fiquei aqui esses 4 anos, não senti autoritarismo do Bolsonaro. Mas o Supremo Tribunal Federal foi fundamental para conter a escalada autoritária durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Eu tenho mais medo agora, só para deixar claro para vocês. Mas, enfim, a instituição, porém, deve respeitar os seus limites. Opa, ultrapassou os limites? E não interferir em temas que são de competência de outros poderes. Até os gringos já perceberam. A avaliação é do cientista político americano Steven Levitsky, autor do best-seller Como as Democracias Morrem. Pois é, disso aqui ele deve entender, porque é o que está acontecendo no Brasil, né? Está morrendo a democracia no Brasil. O Supremo Tribunal Federal precisa conhecer o seu lugar em uma democracia, disse o escritor ao Estadão. De acordo com Levitsky, o atual debate sobre o ativismo do Supremo no país é legítimo, especialmente por ser uma instituição com prerrogativas constitucionais amplas e que não é eleita pelo povo. Em sua avaliação, medidas como a definição de limites para os mandatos dos juízes da Suprema Corte são importantes tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E se existem muitas democracias ao redor do mundo. E tá certinho. É legítima a discussão sobre os limites aos poderes do Supremo Tribunal Federal. É legítima a discussão sobre os excessos e o ativismo político que vem tomando conta do Supremo Tribunal Federal. O Levitsky tá certo, gente. E aí, ele é um nome da esquerda, só para você entender. Ele não é um cara de direita. Ele é um cara de esquerda. Mas até a esquerda hoje tá caindo na consciência. Opa, as coisas precisam mudar. A gente precisa ouvir mais o povo. E o povo não tá querendo esse discurso autoritário que vem acontecendo. Então, assim, o Brasil chamou a atenção, inclusive, de outros países sobre o que vem acontecendo aqui. Pessoal, matéria do Brasil de fato. Essa aqui é interessante. Silvio Almeida, tá, ministro dos Direitos Humanos, criticou a mortes em operações policiais na Baixada Santista. Polícia sem controle vira milícia. É os bordões aí da esquerda, né? Então, o Silvio Almeida, para quem não conhece o Silvio Almeida, né, é ministro do Lula, tá? Esse aqui, ministro dos Direitos Humanos. Olha só o que ele falou aqui, ó. Achei interessante para a gente poder rebater isso. Quem aposta que nesse modelo de polícia, em que o policial mata indiscriminadamente, mas ele também morre, é tudo menos moderado. Tá, vem cá. Eu apoio o modelo Tarcísio de Freitas e eu apoio a gestão Tarcísio de Freitas e eu tenho números que dizem que para o cidadão, tá, é o menor número de homicídios dos últimos 26 anos. Então esses números me fazem pensar o seguinte, peraí, o policial ele vai para o confronto e lá no confronto, se ele toma tiro de fuzil, ele vai morrer. E se ele dá tiro em bandido, o bandido vai morrer. Essa é a minha visão. Mas ele também morre. É tudo menos moderado. Então, segundo ele, eu não sou moderado. É um radical, um extremista, que não tem nenhum tipo de apego ao que determina as leis, a Constituição e as normas dos direitos humanos, disse durante uma agenda na tarde de sábado, na capital paulista. Abre aspas de novo. O que me parece, portanto, é que se instaurou no estado de São Paulo
uma espécie de licença para que os policiais possam agir da maneira que quisessem. Eu não acredito nisso, tá? Está sendo dito aqui. Sem nenhum tipo de controle. Também não concordo. Nenhum pingo. E nós sabemos já, uma polícia que não tem controle não é polícia. Porque os controles da polícia são os controles da legalidade. Uma polícia que se perde do controle deixa de ser polícia e vira uma milícia, tá? Para mim é um absurdo falar que a polícia de São Paulo está deixando de ser uma polícia e está se tornando uma milícia. Pergunta o cidadão médio, pergunta o cidadão paulistano. E eu, até pouco tempo atrás, eu estava morando em São Paulo, né? Estava morando em São Paulo. Pergunta o cidadão paulista o que ele pensa sobre a polícia de São Paulo. Se a polícia de São Paulo representa ele. Para mim, representa e representa muito. Agora, cá entre nós, vamos sentar e falar no mundo real e não do mundo do dever ser. Quando você põe um policial na rua, um policial que tem filhos, tem esposa, tem mãe, tem pai, que é um ser humano, direitos humanos que a gente está falando. E ele vai para uma operação, como por exemplo na Baixada Santista. E aí aparece um criminoso armado. Se o cara tá armado na favela, meu amigo, coisa boa você não pode esperar. Não é isso? Então o cara tá armado na favela. O policial chega. O cara puxa a arma. Você quer que o policial faça o quê? Dê flores pra ele? Vou te dar um outro exemplo. Eu vi hoje um vídeo. Estão caindo de lenha. Estão caindo os esquerdistas, tá? Porque o cidadão que viu o que aconteceu, de fato, não tá não. Tá do lado dos policiais. 2 policiais param para prender um meliante. O vagabundo resolve partir para cima do policial. O policial dá um tiro na perna do vagabundo para neutralizá-lo. O errado é a polícia? A polícia tem que tomar tapa na cara, tem que apanhar, tem que tomar facada, que tem que tomar tiro para depois reagir? É isso? É isso mesmo que tem que ser? Então, assim, antes, veja a situação da Bahia, veja o quanto se reduziu na criminalidade da Bahia. E depois olha aqui no estado de São Paulo, para você entender que em São Paulo os policiais estão trabalhando, estão enfrentando a criminalidade. Agora você pegue e analise quantos cidadãos morrem, né? Há muitos anos não se tinha uma taxa de homicídio, né, por 100 mil habitantes, né, no estado de São Paulo como um todo, abaixo de 200 no estado todo, não por 100 mil. Primeira vez que teve, dos últimos 26 anos. Então, assim, a polícia está fazendo seu trabalho. E aí, literalmente, em vez dos ministérios, do poder público, rechaçar a polícia e bater de frente com a polícia, devia dar apoio para a polícia. Quem sabe assim, o nosso Brasil seria um país melhor, tá? Vamos lá, já que a gente está falando de militares, bora para cá. Brasil terá alistamento militar feminino pela primeira vez em 2025. Aí as feministas vão à loucura, né, pessoal? Essa matéria da Rádio Itatiaia, citando a fonte para vocês. As Forças Armadas vão permitir que as mulheres participem do alistamento militar para o posto de soldados. A nova regra começará a valer no ano que vem. A ideia é que as candidatas ingressem nas tropas em 2026. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa, José Múcio, à Folha de São Paulo. O plano é que as mulheres que completem 18 anos no ano que vem tenham uma prerrogativa de se alistar voluntariamente. A idade é a mesma em que os homens devem participar do alistamento obrigatório. Nesse assunto, o Brasil deve muito, e não é para fazer o serviço de enfermagem e escritório. É para que as mulheres entrem na infantaria. Queremos mulheres armadas até os dentes, disse Múcio ao comentar a questão. Posso soltar meu veneninho? Vamos lá? Tinha que ser obrigatório para aquelas que se declaram feministas. Para as que se declaram, não, sou feminista de esquerda. Tinha que ir. E tinha que levar lá pro quebra-pedra, tinha que pôr fazer asfalto, tinha que pôr para ir pro trecho igual os homens vão. Afinal, elas querem direitos iguais, tem que ser igual mesmo, né? Agora, as que não são feministas, aquelas que falam, não, eu não quero passar por isso, e eu sei que isso é uma obrigação do homem sofrer lá e passar por isso. Já essas não, tem que ser voluntárias mesmo. Mas as feministas tinham que ir, afinal, não querem direitos iguais? Então, assim, a gente sabe que a adesão vai ser baixa, né?
no caso das mulheres, é muito pesado, né? Muito pesado. Mas, enfim, para aquelas que querem participar, acho justo. Acho mais do que justo. E concordo com o Múcio. Olha só, eu estou concordando com o ministro do Lula de novo. Já concordei com o Múcio várias vezes. E concordo também. Mulheres têm que estar armadas até os dentes. Concordo em número, gênero e grau. Vamos trazer uma notícia boa para vocês agora? Dá uma olhada. O agro bate recorde de crescimento do PIB e chega a 2,9% em 2023. Matéria do ranking dos políticos. O agronegócio teve recorde de crescimento de 15,1% em 2023, o maior da série histórica, iniciada em 1996. O crescimento geral do PIB ficou próximo ao de 2022, né? Do ano atrasado, quando o número registrado foi de 3%. Que eu venho dizendo para vocês. O agro tão atacado, né? Que inclusive o ministro do Lula chamou parte do agro de fascista. O Lula já não colocou sua parte, generalizou, né? Chamou o agro inteiro de fascista. Então, até sofrendo ataques, o agro vem impressionando. E a gente sabe que o agro vem trabalhando, e apesar do sistema bater de frente do agro, o agro vem arrastando o Brasil aí no setor econômico, né? E a gente espera que continue assim, que continue melhorando. Tá certo, pessoal? É isso, pessoal. Espero ver vocês no próximo editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo. Abraço!